Olhe para o céu noturno e pense por um momento na engenharia matemática exata necessária para retirar um vai-vem espacial da atmosfera terrestre. A nave não precisa simplesmente de esforçar-se ou ter boas intenções. Precisa de atingir uma métrica física inegociável, conhecida como velocidade de escape. 40.270 km por hora. Nem um único quilômetro a menos. Se o foguetão ligar os seus motores, queimar 99% do seu combustível, atravessar as nuvens, mas ficar aquém por uma fração mínima dessa velocidade, o que acha que acontece? Não fica a flutuar pacificamente a meio caminho da Lua. A gravidade da Terra reclama-o. Arrasta-o violentamente de volta através da atmosfera e despenha-o no chão, destruindo completamente toda a estrutura. Hoje, vamos falar do tema mais difícil e doloroso da economia moderna. Não vamos falar sobre como ficar imensamente rico. Essa é, paradoxalmente, a parte fácil quando se compreende as regras. Hoje vamos falar sobre como deixar de ser pobre. E para entender por que está estagnado, por que sente que trabalha até a exaustão sem avançar um único centímetro, deve compreender que a sua vida financeira opera exatamente sob estas mesmas leis astrofísicas. A maioria das pessoas, incluindo muitos economistas teóricos que nunca tiveram que escolher entre pagar a luz ou comprar comida, pensam que a pobreza é simplesmente uma falta de dinheiro. Veem a pobreza como um número negativo numa conta bancária. Estão profunda e tragicamente enganados. A pobreza não é um estado financeiro. É uma força gravitacional. É um sistema de circuito fechado, meticulosamente concebido pela inércia do mercado para o manter preso no seu interior, a fazer girar as suas rodas até ficar sem energia, sem esperança e morrer. Eu chamo a isto a física da pobreza. Pense na classe trabalhadora como esse foguetão. Trabalha arduamente. Poupa um pouco de dinheiro. Tenta sair do buraco. Chega a meio do muro, queimando todo o seu combustível emocional e físico. E então, acontece algo. O seu carro avaria-se. Fica doente e não pode ir trabalhar. O senhorio do seu apartamento aumenta a renda. A gravidade entra em ação. E como não tinha atingido a velocidade de escape financeira, cai de novo no fundo. De facto, a queda é pior, porque não só volta a estar no zero, agora volta a estar no zero, mas está exausto, deprimido, desmoralizado e com menos combustível do que quando começou. Por isso a frase "trabalha um pouco mais arduamente" é o conselho mais inútil e destrutivo que se pode dar a alguém preso neste ciclo. Na física da pobreza, o esforço linear produz resultados nulos. Precisa de um esforço exponencial, uma ruptura violenta do seu comportamento para quebrar a atração gravitacional. Tem que entender que o sistema está viciado contra si. Não por uma conspiração secreta de homens a fumar charutos num quarto escuro, mas pela simples e fria matemática. A pobreza é extremamente cara. Nesta análise exaustiva, vamos aplicar a engenharia reversa a esta armadilha. Vamos dissecar as 5 correntes específicas que o mantêm amarrado ao chão. Vamos falar do imposto da escassez que drena a sua inteligência literal, da armadilha da dopamina que rouba o seu dinheiro, do ciclo dos rendimentos lineares que desperdiça o seu tempo, da gravidade social que o sabota emocionalmente e, finalmente, do vazio composto. Vou mostrar-lhe como construir o seu próprio motor para gerar a velocidade de escape necessária para abandonar a atmosfera da pobreza para sempre. Assim que quebra a órbita, tudo muda. A fricção desaparece, chega o silêncio e, finalmente, pode voar. Mas primeiro, temos que sobreviver ao lançamento. Começa a contagem decrescente. O primeiro ciclo. O imposto da escassez e o colapso cognitivo. A sociedade tem um preconceito muito enraizado. Acredita que se der dinheiro a uma pessoa pobre, os seus problemas resolvem-se magicamente. No entanto, a estatísticas bofeteiam-nos com uma realidade desconfortável. Se der a um vencedor da lotaria milhões de dólares, frequentemente
ele volta a estar arruinado em menos de 3 anos. Por que acontece isto? Porque a pobreza não é apenas uma falta de dinheiro no bolso. É, fundamentalmente, uma falta de largura de banda cognitiva. Para entender isto, devemos recorrer à ciência. Houve um estudo histórico e absolutamente revelador realizado pelo economista Sandil Mullainathan, da Universidade de Harvard. Ele e a sua equipa descobriram algo que destrói o mito de que os pobres tomam más decisões porque são estúpidos. Descobriram que, quando a sua mente está consumida pelo estresse financeiro crônico, quando se deita à noite com o coração acelerado a preocupar-se com como pagar a renda na sexta-feira ou como arranjar a transmissão do carro para não perder o emprego, o seu quociente de inteligência efetivo cai em 13 pontos. 13 pontos de quê? Para pensar na magnitude disto. Essa é a mesma queda cognitiva que experiencia-se passar 24 horas seguidas sem dormir, ou o equivalente neurológico a ser um alcoólico funcional. Isto significa que, quando é pobre, está a operar literalmente com um processador informático danificado. Está a tentar resolver problemas complexos e a longo prazo, como o planeamento da sua reforma ou o desenvolvimento de uma carreira, com um cérebro que foi forçado a entrar em modo de sobrevivência primário. A sua amígdala está ligada, o seu córtex pré-frontal está desligado. Não pode ver o futuro porque está demasiado ocupado a travar uma guerra de morte no presente. Esta é a armadilha da escassez. Quando tem uma largura de banda limitada, o seu cérebro prioriza a sobrevivência imediata em detrimento da lógica a longo prazo. Aceita o empréstimo do dia de pagamento com juros de 300% porque precisa do dinheiro hoje para que não lhe cortem a luz, ignorando a ruína que lhe causará no próximo mês. Compra comida de plástico ultraprocessada porque é barata, rápida e exige zero energia mental para prepará-la, ignorando o custo médico que pagará numa década. Não é estúpido. Está psicologicamente exausto. E o sistema financeiro sabe disto. O sistema explora esta fadiga com uma eficiência clínica. Para ilustrar como o sistema o penaliza, devemos falar da famosa teoria das botas de Vimes sobre a injustiça socioeconômica, um conceito literário que descreve a realidade econômica melhor do que qualquer livro de texto de Wall Street. A teoria diz o seguinte: um homem rico pode dar-se ao luxo de comprar um par de botas de couro de alta qualidade por $50. Essas botas são tão bem feitas que lhe durarão 10 anos. Portanto, o custo de manter os seus pés secos é de $5 por ano. Um homem pobre, em contrapartida, não tem $50 de capital inicial. Só tem $10. Então, compra um par de botas baratas com solas de cartão prensado. Mas as botas baratas desfazem-se após um único ano de chuva e trabalho. Assim, no ano seguinte, o homem pobre tem que comprar outro par por $10. E no ano seguinte, outro. Ao longo de uma década, o homem pobre gastou $100 em botas. O homem rico gastou 50. O homem pobre gastou o dobro do dinheiro. E ainda por cima, teve os pés molhados e frios durante 10 anos. Esta é a matemática implacável de ser pobre. Ser pobre é um luxo que ninguém pode permitir-se. Paga sobretaxas por pagamentos atrasados porque o seu ordenado não se alinha com as datas de faturação. Paga comissões por descoberto no banco porque o seu saldo desceu abaixo de zero durante 12 horas. Paga taxas de juros usurárias porque os bancos o consideram um risco. Compra rolos de papel higiênico de 4 em 4 na loja de conveniência da esquina a um preço por unidade altíssimo, porque não pode dar-se ao luxo de comprar o pacote por atacado de 60 rolos na Costco. O sistema cobra-lhe um prêmio gigantesco, um imposto invisível, precisamente pela sua falta de capital. Então, a pergunta de vida ou morte é: como quebramos este primeiro ciclo? Como paramos a hemorragia? O seu primeiro objetivo financeiro na vida não é ficar rico. Não é comprar uma casa. Não é começar a investir em criptomoedas ou na bolsa. O seu único e obsessivo objetivo inicial
deve ser construir um amortecedor, buffer. Tem que poupar $1.000. Ou se $1.000 lhe parece impossível hoje, comece com 500. Mas deve colocá-los numa conta separada, preferencialmente num banco a que não tenha acesso fácil, e prometer a si mesmo pela sua vida que não tocará nesse dinheiro para despesas diárias. Este dinheiro não é para gastar. Este dinheiro é para comprar de volta o seu cérebro. Quando tem um amortecedor de $1.000, a avaria do alternador do seu carro passa de ser um desastre apocalíptico que ameaça o seu emprego a ser simplesmente um aborrecimento irritante. Quando tem esse amortecedor, não tem que assinar esse empréstimo abusivo do dia de pagamento. Deixa de pagar o imposto da escassez. Deixa de reagir cegamente às emergências ditadas pelo destino e começa a geri-las. Esses $1.000 compram-lhe algo infinitamente mais valioso do que ouro. Compram-lhe largura de banda cognitiva. Devolvem-lhe os seus 13 pontos de quociente intelectual. Baixam os seus níveis de cortisol. Permitem-lhe dormir 8 horas seguidas. Permitem-lhe levantar a cabeça do chão, deixar de olhar para os seus sapatos rotos e começar a ver o horizonte. A imensa maioria das pessoas tenta saltar diretamente para o investimento. Saltam este passo. Estão a tentar construir um arranha-céus sobre um pântano de areias movediças. Deve drenar o pântano primeiro. Deve construir o amortecedor. Deve comprar as botas que duram 10 anos. Isto exigirá um sacrifício brutal. Durante um par de meses, pode ter que viver com a austeridade de um monge de clausura. Terá que dizer não a tudo. Mas não o está a fazer por mesquinhez. Está a fazê-lo para comprar a sua liberdade da escravidão cognitiva da escassez. O segundo ciclo. A armadilha da dopamina e a automedicação. Uma vez que recuperou a sua inteligência ao reduzir o estresse, enfrenta o segundo e mais emocional dos ciclos. Eu chamo-lhe a armadilha da dopamina. Certamente já ouviu, ou até já pensou, esta crítica cínica. Se essa pessoa é tão pobre e não pode pagar a renda, porque tem o último modelo de iPhone? Porque compram sapatilhas de marca de $200? Porque pedem comida ao domicílio se têm arroz e feijão em casa? É muito fácil julgar a aparente estupidez financeira a partir do conforto de uma posição abastada. Mas para entender isto, devemos afastar o moralismo e olhar diretamente para a biologia e para a endocrinologia. Quando está preso no ciclo da pobreza, a sua realidade diária é uma paisagem de dor prolongada. Os seus níveis de cortisol, a hormona do stress que destrói as suas células, estão constantemente elevados a níveis tóxicos. No trabalho, gritam com você. Na sociedade, sente-se pequeno, sente que é invisível, sente que não importa. O seu cérebro, que é uma máquina desenhada para procurar o prazer e evitar a dor, está a gritar, a implorar por alívio. Está desesperado por uma vitória, por mais pequena que seja. Então, quando caminha por um centro comercial e entra numa loja e passa o seu cartão de crédito para comprar aquela mala de marca ou aquele telefone novo e brilhante, ocorre uma reação química. O seu cérebro liberta uma torrente de dopamina. Durante os 20 minutos seguintes, a dor da sua realidade desaparece. Durante 20 minutos, ao segurar aquele saco com um logotipo brilhante, sente-se bem-sucedido. Sente que pertence. Sente que importa no tecido social. Deve entender isto. Esse comportamento não é gastar irresponsavelmente. É automedicação. Está a utilizar o consumo de bens materiais como um anestésico temporário para entorpecer a dor crónica da sua realidade socioeconómica. Mas é aqui que a armadilha se fecha, com dentes de aço. O alívio é efêmero, mas a dívida é permanente. O pico de dopamina desvanece-se em 20 minutos. A euforia do unboxing desaparece ao chegar a casa, mas a fatura do cartão de crédito com uns juros de 24% durará
20 anos. Está a canibalizar o seu futuro para anestesiar o seu presente. Esta é a diferença mais profunda e fundamental entre como os pobres veem o dinheiro e como os ricos o veem. Os pobres veem o dinheiro como um veículo para comprar prazer e estatuto imediato. Os ricos veem o dinheiro como um veículo para comprar opções e liberdade futura. Quando $500 caem do céu a uma pessoa com mentalidade de pobreza, um bónus, um reembolso de impostos, o seu primeiro pensamento instintivo é: o que posso comprar com isto para me sentir bem agora? Quando $500 caem a uma pessoa com mentalidade de riqueza, o seu primeiro pensamento analítico é: como posso mobilizar este capital para que me gere mais dinheiro enquanto durmo? Esta é a clássica dicotomia entre ativos e passivos. Um conceito tão simples que é ignorado, mas tão poderoso que dita o destino das nações. Um ativo é um soldado que põe a trabalhar e que põe dinheiro no seu bolso, independentemente do seu esforço físico. Uma ação de uma empresa rentável, uma propriedade que aluga, um título que paga juros, um negócio automatizado. Um passivo é um vampiro que tira dinheiro do seu bolso. Se compra uma mala de designer por $1.000, isso é um passivo. Perde 40% do seu valor no milissegundo em que atravessa a porta da loja para a rua. É um ralo de riqueza. A esmagadora maioria das pessoas presas no ciclo dos baixos rendimentos está a afogar-se num mar de passivos brilhantes. Tem o carro bonito financiado a 84 meses. Tem a roupa de marca. Tem as subscrições de 5 plataformas de streaming. Tem os últimos gadgets. Parecem ricos no Instagram, mas estão a sangrar riqueza, a suar sangue financeiro todos os dias da sua vida. Estão a alimentar o monstro insaciável da dopamina, mas estão a matar a fome o seu próprio futuro. Como quebramos este ciclo viciante? Como se desintoxica desta automedicação destrutiva? Tem que entrar no que chamamos de modo monge, monk mode. Este não é um estado permanente. Não lhe estou a pedir que viva como um eremita numa caverna o resto da sua vida. É uma reinicialização radical e temporária do sistema de recompensas do seu cérebro. É uma quarentena financeira. Durante os próximos 6 meses, vai cortar absolutamente tudo. E quando digo tudo, é tudo. Cancela a Netflix. Cancela o Spotify. Deixa de comer em restaurantes, mesmo nos de fast food. Deixa de comprar roupa nova. Usará o que já tem no armário. Bebe água da torneira em vez de refrigerantes engarrafados. Caminha ou apanha o autocarro em vez de usar o Uber. Reduz a sua vida aos alicerces mais espartanos. Comida básica nutritiva, abrigo seguro e transporte indispensável para ir trabalhar. Será incrivelmente aborrecido. Será doloroso. O seu cérebro irá implorar-lhe por estimulação. Os seus amigos provavelmente irão rir-se de si. Dirão que se tornou um forreta, que tem que aproveitar a vida. Mas você terá que se olhar ao espelho e dizer a si próprio a verdade fria. Não sou pobre. Estou em treino. Estou a reconstruir a minha neuroquímica. Quando deixa de obter as suas doses de dopamina através do gasto sem sentido, ocorre uma metamorfose no seu cérebro. À medida que as semanas passam, o seu sistema de recompensa começa a ser religado. Começará a encontrar um prazer profundo e visceral ao ver como cresce o saldo da sua conta bancária. Começará a drogar-se com o ato de poupar e acumular. E isso, meu amigo, é uma dopamina completamente diferente. É a dopamina do controlo, do poder, da autonomia. Assim que se apercebe, a um nível celular, que não precisa do telefone novo de $1.200 para ser feliz, torna-se uma pessoa extremamente perigosa para o sistema. Torna-se livre, porque a maquinaria do consumo, da publicidade, das corporações já não o podem manipular com objetos brilhantes. Quebrou o vício. Fechou a válvula de escape da sua riqueza. A sua energia já não se dispersa em coisas inúteis. Agora concentra-se como um laser.
O terceiro ciclo: a armadilha do rendimento linear e a inflação. Curou o seu cérebro da escassez. Fechou a fuga da dopamina. Agora está a poupar dinheiro. Mas aqui depara-se com um terceiro muro de contenção, o ciclo que o mantém perpetuamente exausto. O ciclo dos rendimentos lineares. Desde que é uma criança na escola, o sistema industrial fez-lhe uma lavagem cerebral com uma equação matemática muito simples e completamente defeituosa. Tempo igual a dinheiro. Dizem-lhe que se quer ganhar mais dinheiro, a solução é simplesmente trabalhar mais horas. Arranja um segundo emprego. Trabalha horas extraordinárias na fábrica ou no escritório. Conduz para Uber aos fins de semana. Perde as suas tardes, as suas noites e os seus domingos. Mas há uma falha fatal e insuperável nesta equação. O tempo é rigidamente finito. Só tem 24 horas num dia. E por mandato da biologia, tem que usar pelo menos 6 ou 8 delas para dormir se não quiser morrer de um ataque cardíaco. Isto significa que a sua capacidade de gerar rendimentos está matematicamente limitada. Há um teto de vidro físico que nunca, sob nenhuma circunstância, poderá atravessar, por muito arduamente, por muito rápido ou por muito desesperadamente que trabalhe. O seu rendimento tem um limite absoluto. No entanto, as suas despesas não estão limitadas. E isto leva-nos ao assassino silencioso, ao predador alfa da classe trabalhadora, a inflação. A inflação não é um fenómeno natural como a chuva. É um imposto invisível que é cobrado nas costas das pessoas que vendem o seu tempo. Quando o governo imprime trilhões de dólares do nada, os preços dos ativos reais sobem. O preço do pão sobe. O preço da gasolina sobe. A renda do seu apartamento sobe. Mas os seus salários sobem à mesma velocidade? Jamais. Em economia, a isto chamamos o princípio dos salários viscosos, sticky wages. O seu empregador não lhe vai aumentar o ordenado proativamente todos os meses para igualar o custo de vida. O seu chefe esperará 1 ano, talvez 2, antes de lhe dar um miserável aumento de 3% durante a sua avaliação de desempenho. Mas quando lhe derem esse 3%, a inflação real dos bens básicos, comida, energia, habitação, já lhe comeu 8 ou 10% do seu poder de compra. Está a correr para cima numa escada rolante que desce. E a escada rolante move-se mais rápido do que as suas pernas podem correr. Então, aplica a solução que lhe ensinaram. Corre mais rápido. Vende mais horas da sua vida. Perde o aniversário dos seus filhos. Destrói a sua saúde física e mental pela exaustão crónica. E no final do ano, quando faz o balanço, descobre que na realidade é mais pobre do que quando começou em janeiro, porque o seu dinheiro compra menos. Esta é a definição da loucura e da escravatura moderna. Não pode ganhar um jogo que está estruturalmente viciado contra si se continuar a jogar com as regras deles. Tem que hackear o jogo. Tem que se divorciar da equação tempo igual a dinheiro. Tem que deixar de vender o seu tempo e começar a vender o seu valor. Como se alcança isto na prática? Alcança-se construindo o que chamamos um pilar de habilidades, skill stack. A maioria das pessoas tenta escapar da concorrência tentando ser o melhor numa única coisa. Querem ser o melhor contabilista do mundo ou o melhor designer gráfico da cidade. Isso é incrivelmente difícil. A concorrência no topo de uma única disciplina é brutal e está saturada. O segredo dos que escapam não é ser o melhor numa coisa, é ser bastante bom, top 20%, em 2 ou 3 habilidades que não costumam estar relacionadas, e depois combiná-las. Pensei em Scott Adams, o criador da tira cômica Dilbert, e um homem imensamente rico. Ele próprio admite abertamente, não era o melhor desenhador de banda desenhada do mundo, não era o escritor mais engraçado do mundo, e certamente não era o especialista em negócios mais expediente do mundo. Mas era bom a desenhar.
Era bom a escrever humor sarcástico e tinha experiência real na burocracia corporativa. Quando empilhou, stacked, essas 3 habilidades medíocres, criou uma combinação única e exponencial que mais ninguém no mundo podia replicar. Tornou-se insubstituível. Se é um trabalhador de baixos rendimentos, não cometa o erro de usar as suas noites livres para arranjar um segundo trabalho a virar hambúrgueres ou a conduzir um táxi. Isso é injetar mais rendimento linear num sistema partido. Em vez disso, use esse tempo de modo monge que ganhou, ao não ver televisão nem sair para a festa, para aprender de forma agressiva uma segunda ou terceira habilidade valiosa. Se é um operário da construção civil, habilidade manual, aprenda técnicas de vendas e persuasão. De repente, já não é um simples peão que cobra a hora. É um empreiteiro independente que sabe como fechar negócios de $50 mil com clientes. Se é um empregado de mesa, habilidade de atendimento ao cliente, aprenda copywriting, escrita persuasiva para vendas na internet, ou marketing digital. Agora, não leva apenas pratos a uma mesa. Pode ir ao dono do restaurante e desenhar-lhe os menus psicologicamente otimizados ou as campanhas de Facebook que atrairão clientes de alta margem, cobrando uma comissão pelo aumento das vendas. Deve tornar-se uma dupla ameaça. Quando empilha habilidades, desvincula o seu potencial de rendimentos dos ponteiros do relógio. Torna-se drasticamente mais difícil de substituir. Passa de ser um produto básico, commodity, que compete por preço, a ser um ativo que dita suas próprias tarifas. O mercado livre não paga pelo esforço, pelo suor ou pelas boas intenções. O mercado paga pela raridade e pela escassez. Se o trabalho que faz pode ser aprendido por um adolescente de 16 anos numa semana, ou se pode ser automatizado por um software de inteligência artificial amanhã, o seu destino matemático é ser pobre para sempre. Deve construir um fosso defensivo à volta dos seus rendimentos. E a alvenaria desse fosso é a sua combinação única de habilidades. O quarto ciclo, a gravidade social e os neurônios espelho. Até a este ponto da nossa autópsia financeira, lidamos com inimigos internos e mecânicos. Curamos a inflamação cognitiva da escassez. Fechamos as válvulas por onde a sua dopamina se escapava através do consumo impulsivo e dinamitamos a armadilha do rendimento linear através do empilhamento de habilidades. Se chegou até aqui, reparou o seu motor individual. O seu foguetão está pronto para a descolagem. Mas há uma força exterior, obscura, massiva e completamente invisível, que está desenhada especificamente para abortar o seu lançamento. É a corrente mais difícil de quebrar porque é feita de rostos que conhece e vozes que ama. Eu chamo a este quarto ciclo a gravidade social. Há um axioma no desenvolvimento pessoal, repetido até a exaustão, mas raramente compreendido na sua verdadeira profundidade neurobiológica. És a média das 5 pessoas com quem passas mais tempo. Se os seus 5 melhores amigos estão cronicamente arruinados, você será o sexto. Se os seus 5 melhores amigos se queixam incessantemente sobre a economia, o governo ou a falta de oportunidades, você será o sexto. Se os seus 5 amigos carecem de ambição e se contentam em anestesiar-se todos os fins de semana, você será o sexto. Isto não é uma superstição metafísica, nem magia de atração. É biologia evolutiva fria e dura. Os seres humanos são, na sua essência mais fundamental, máquinas de imitação. Dentro do seu córtex cerebral existe um grupo de células chamadas neurônios espelho. A sua única função biológica é observar a tribo que o rodeia e copiar subconscientemente o seu comportamento, a sua linguagem, a sua postura corporal e, o mais perigoso de tudo, as suas crenças fundamentais sobre a realidade. Durante centenas de milhares de anos, na savana africana, esta imitação foi um mecanismo de sobrevivência. Se o resto da sua tribo começasse a correr,
Você não parava para perguntar por quê. Você corria, porque provavelmente havia um leão atrás de si. A conformidade garantia a vida. A dissidência garantia a morte por isolamento. Mas hoje, na complexa teia do capitalismo do século XXI, esse mesmo mecanismo de sobrevivência está a arrastá-lo para o abismo financeiro. Se tenta escapar da pobreza, mas está física e emocionalmente rodeado de pessoas que aceitaram passivamente a pobreza como seu destino inalterável, está a travar uma guerra contra o seu próprio código genético. Isto leva-nos a um dos fenómenos sociológicos mais devastadores: o efeito do balde de caranguejos. Se for a uma praia e colocar um único caranguejo num balde, esse caranguejo usará suas pinças, agarrar-se-á à borda e impulsionar-se-á com todas as suas forças e, eventualmente, escapará para a liberdade. Mas se colocar 10 caranguejos no mesmo balde e um deles começar a escalar em direção à borda, o que acha que acontece? Os outros 9 caranguejos não o observam com admiração. Não o animam, levantam as suas pinças, agarram as patas daquele que está prestes a escapar e arrastam-no violentamente de volta para o fundo do balde com eles. As pessoas no seu ambiente não fazem isto porque sejam monstros malvados ou porque queiram vê-lo sofrer. Fazem-no por uma defesa psicológica instintiva. O seu sucesso incipiente aterroriza-os. Quando você começa o seu modo monge, quando começa a rejeitar os convites para ir beber na sexta-feira à noite porque está a poupar, quando o veem a ler um livro de finanças em vez de ver o jogo, o seu comportamento age como um espelho brilhante e doloroso. A sua disciplina realça a falta de disciplina deles. A sua tentativa de fuga põe um foco de luz sobre a sua própria prisão voluntária. Fá-los sentir profundamente inseguros e inadequados. Assim, para proteger o seu ego, atacarão o seu esforço. Não o aplaudirão, sabotá-lo-ão. Dir-lhe-ão: por que estás a trabalhar tão arduamente? Relaxa, a vida é só uma. Dir-lhe-ão: oh, olha para ti, agora achas-te melhor do que nós? Dir-lhe-ão com um sorriso cínico: o jogo está viciado pelos ricos. Não importa o quanto te esforces, nunca chegarás a nada. Para que se incomodar? Esse som, esse cinismo disfarçado de conselho amigável, é o som da gravidade social. É o ranger das pinças dos caranguejos a puxarem os seus tornozelos. Deve compreender com absoluta clareza que a pobreza, para além da carência material, é frequentemente uma cultura. É uma narrativa partilhada de vitimização. Nesta cultura, a história oficial é que o governo é mau, os ricos são ladrões, o sistema é injusto e nós somos simplesmente vítimas de azar. Esta história partilhada é incrivelmente reconfortante. Age como um bálsamo para a psique, porque o absolve de toda responsabilidade pessoal. Se a culpa é do sistema, então você não tem que mudar, só tem que se queixar. Mas esse conforto é um veneno lento que garante a sua ruína. Então, como se quebra uma lei da física tão poderosa como a gravidade social? A solução não é diplomática, é radical. Deve praticar o que chamamos de isolamento implacável, ruthless isolation. Não estou a sugerir que se torne um sociopata, nem que insulte a sua família, nem que repudie agressivamente os seus amigos de infância. Mas tem que construir um muro de titânio à volta da sua mente. Não pode dar-se ao luxo tóxico de passar 3 horas por dia a ouvir alguém queixar-se amargamente sobre quão miserável é a sua vida sem fazer nada a respeito. Isso é radiação mental. Se ficar aí, contaminar-se-á. Tem que encontrar uma nova tribo. Neste ponto, a objeção lógica e desesperada costuma ser: mas vamos ver. Sou pobre, vivo num bairro marginal. As pessoas ricas, brilhantes e bem-sucedidas não estão a fazer fila para me convidar a tomar um café no seu clube de campo. De onde tiro eu uma nova tribo? Essa objeção era válida no ano de 1950. Hoje, no pico da era da informação, é uma desculpa patética.
Tem no seu bolso um dispositivo retangular de vidro e metal que lhe dá acesso instantâneo às mentes mais brilhantes da história da humanidade. Não precisa que um multimilionário o convide para almoçar. Pode aceder ao seu cérebro de forma gratuita. Pode criar uma tribo de mentores virtuais. Pode decidir passar as suas manhãs na companhia de Charlie Munger. Pode caminhar para o seu trabalho ou ouvir as reflexões de Albert Einstein, de Marco Aurélio ou dos investidores mais formidáveis do mundo. Pode ler as biografias de pessoas que começaram com menos do que você e construíram impérios. Quando lê um livro escrito por uma mente superior, está literalmente a descarregar o seu sistema operativo diretamente no seu cérebro. Está a hackear os seus próprios neurônios espelho. Começa a imitar a forma como os gigantes pensam, falam e resolvem problemas. Está a escolher proativamente ser a média dos 5 autores que lê, em vez de ser a média dos 5 tipos que bebem cerveja na esquina da sua rua. É assim que atinge a velocidade de escape do seu código postal. Constrói um bairro novo, próspero e de elite, dentro dos confins da sua própria mente. E uma vez que a sua mente habita nesse novo bairro, a sua realidade física, mais tarde ou mais cedo, ver-se-á obrigada a alcançá-la. O quinto ciclo, o vazio composto e o motor da riqueza. Limpamos a plataforma de lançamento. A sua mente está blindada. As suas habilidades estão empiadas. As suas despesas estão anestesiadas. Agora, finalmente, chegamos à casa das máquinas da realidade económica. O núcleo do reator. O quinto ciclo é a razão matemática exata pela qual o fosso entre ricos e pobres aumenta a cada segundo que o relógio avança. Eu chamo-lhe o vazio composto. Albert Einstein declarou uma vez uma frase que deveria estar esculpida na entrada de cada escola do mundo. Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que os compreende, ganha-os. Aquele que não os compreende, paga-os. Se está preso no ciclo da pobreza, garanto-lhe matematicamente que está no lado errado desta brutal equação universal. É você quem o está a pagar. Está a alimentar a besta. Tem dívidas de cartões de crédito com juros usurários de 20% ou 25% ao ano. Tem um empréstimo automóvel há 7 anos. Tem empréstimos de estudante. Tem pagamentos em atraso que geram multas sobre multas. A matemática pura e dura está a trabalhar contra si 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, sem feriados e sem misericórdia. Cada dia que acorda, mesmo antes de pôr um pé fora da cama, mesmo se decidir não gastar um único cêntimo nesse dia, tornou-se mais pobre do que na noite anterior. A dívida cresceu enquanto dormia. Está num pequeno barco a remos, a remar desesperadamente contra uma corrente forte que é 10 vezes mais forte do que os seus braços. Essa corrente são os juros compostos negativos. Está a arrastá-lo para a cascata da bancarrota. No extremo oposto do espectro, num universo paralelo, habitam os ricos. Eles cruzaram a linha divisória. Eles ganham juros compostos. Eles não remam contra a corrente. Eles são os donos do rio. Têm o seu capital investido em fundos de índice do S&P 500 a comprar participações microscópicas nas 500 melhores empresas da economia americana. Tem imóveis comerciais. Tem negócios sistematizados. Para eles, a matemática é um servo leal. Cada dia que acordam, mesmo se decidirem ficar de pijama e dormir o dia todo, são mais ricos do que na noite anterior. As suas empresas venderam produtos na Ásia enquanto dormiam. Os seus inquilinos pagaram a renda. Os seus dividendos foram reinvestidos. A este fenómeno de aceleração massiva chamamos o efeito bola de neve. Para escapar à gravidade dos baixos rendimentos, a missão final e definitiva da sua vida não é simplesmente conseguir um aumento de ordenado. É parar a sua função como pagador de juros e transformar-se radicalmente num cobrador de juros. Tem que cruzar a linha do campo de batalha. Tem que passar de ser a presa para ser o predador financeiro.
Como se orquestra este cruzamento de dimensões? Não acontece por acidente. Acontece mediante a execução disciplinada e implacável de um protocolo de 3 fases sequenciais. Não pode saltar nenhuma, não pode alterá-las. São as leis da física do escape. O plano de voo. As 3 fases do escape. Fase 1. A sobrevivência. O estancar da hemorragia. Esta é a fase da trincheira. Não há glória aqui. Apenas sobrevivência bruta. É o momento em que corta a hemorragia arterial. Entra no modo monge que descrevemos antes. Reduz as suas despesas de vida à expressão mais espartana possível. Vive com menos do que a sociedade considera digno, porque sabe que a verdadeira dignidade não é um carro novo. É não ser escravo de um banco. Utiliza o dinheiro que libertou com este modo monge para atacar com violência extrema as suas dívidas de juros altos. Não brinca com elas, aniquila-as. Paga o cartão de crédito, liquida o empréstimo do dia de pagamento. Destrói o empréstimo do carro se o estiver a asfixiar. Estas dívidas são vampiros a chupar o seu sangue vital. Não pode construir um castelo enquanto o vampiro continuar na cave. Tem que lhe cravar uma estaca de madeira no coração, usando cada dólar excedente que possa gerar. Uma vez que a sua dívida de juros altos, Qualquer coisa acima de 7%, esteja a zero, estabilizou o paciente. Garantiu a sobrevivência. Chegou ao marco zero. Fase 2. A acumulação. A construção do motor. Uma vez no marco zero, sem o lastro da dívida a afundá-lo, passa para a acumulação. Aqui é onde começa a comprar ativos. E ouça-me bem, não me refiro a comprar a maior casa que o banco lhe permita endividar-se para comprar. Não me refiro a um carro. Essas coisas, nesta fase inicial, não põem dinheiro no seu bolso. Precisa de ativos puramente produtivos. A estratégia mais poderosa e estatisticamente provada para 99% da população é enganadoramente simples. Pega em $10 por dia. Simplesmente $10. O preço de uma refeição de fast food medíocre e um café. Em vez de os consumir, transfere-os automaticamente, religiosamente, implacavelmente, para um fundo de índice de baixo custo que replique o mercado geral, como o SP500 ou um índice global. não tenta adivinhar que a ação tecnológica vai subir amanhã. Não ouve os gurus do YouTube que lhe prometem retornos de criptomoedas de 1000%. Ignora o ruído ensurdecedor dos média financeiros que se alimentam do seu pânico. Simplesmente compra, dia após dia, semana após semana, um pequeno fragmento da economia produtiva global e deixa-o crescer. Reinveste os dividendos. No início, durante os primeiros meses e até um par de anos, a sua bola de neve parecerá patética. Parecerá pequena, frágil e inútil face à imensidão do custo de vida. Olhará para a conta e pensará: estou há 2 anos a fazer isto e só tenho $7.000. Não sou rico, o sistema não funciona. Este é o abismo onde a classe média fracassa. Falta-lhes a visão panorâmica. Tem que confiar cegamente na matemática do expoente. A bola de neve não cresce somando, cresce multiplicando a sua própria massa à medida que rola pela colina do tempo. Fase 3. A velocidade de escape, a liberdade absoluta. Se tem o caráter para manter a fase 2 durante tempo suficiente sem se sabotar a si próprio, sem entrar em pânico quando o mercado cai 20%, que é quando deveria estar a comprar mais, chegará ao pico da existência econômica. A fase 3 é o momento exato em que os juros compostos, os dividendos e o crescimento dos seus ativos acumulados geram fluxo de caixa livre anual suficiente para cobrir, pelo menos, as suas necessidades básicas de sobrevivência, a sua habitação, a sua comida, a sua saúde. Esse instante matemático não é apenas um marco financeiro, é um renascimento existencial. Essa é a velocidade de escape. No milissegundo
em que os seus ativos pagam a sua vida sem que tenha que levantar um dedo, quebrou definitivamente a atração gravitacional da pobreza. Já não é obrigado a vender as horas da sua vida a um empregador que não o respeita simplesmente para manter o seu coração a bater. Comprou a sua autonomia. Tem opções. Tem soberania sobre seu próprio tempo. Tem dignidade. Se decidir continuar a trabalhar, falo porque ama o ofício ou o propósito, não porque está aterrorizado com a fatura da eletricidade. Conclusão. A porta está aberta. Recuemos e olhemos para o mapa completo. Desconstruímos o ciclo da pobreza até aos seus alicerces mais sombrios. Dissecamos o imposto da escassez que devora o seu quociente intelectual. Revelamos a armadilha da dopamina que sequestra os seus impulsos e o mantém sedado com consumo barato. Expusemos a falácia do rendimento linear que o faz correr numa passadeira que anda para trás. Compreendemos o imenso perigo da gravidade social e dos caranguejos no balde. E desvendamos a matemática fria e brutal do vazio composto, separando os que pagam dos que cobram. Estas são as 5 correntes fundamentais que o têm mantido amarrado ao chão enquanto sentia que trabalhava até à exaustão. Parecem invencíveis. Parecem desenhadas por uma maquinaria invulnerável. Mas quero que se lembre disto e o grava fogo na sua psique. As correntes deste sistema podem ser feitas de metal económico, mas a fechadura que as mantém unidas é forjada, selada e aberta exclusivamente na mente humana. O sistema institucional, as grandes corporações de crédito e o ciclo de consumo precisam desesperadamente que fique dentro da gaiola. Os seus amigos caranguejos querem que fique dentro para não enfrentarem a sua própria inação. Os seus próprios instintos biológicos, o seu medo da mudança, o seu medo do desconhecido e o seu vício na comodidade imediata imploram-lhe que fique dentro. Mas a porta da gaiola está aberta. Prometo-lhe que sempre esteve aberta. Não precisa da permissão de um político, não precisa de uma herança mágica e não precisa de ganhar a lotaria. As leis da física financeira, os juros compostos, o valor das habilidades e a capitalização a longo prazo são completamente agnósticas. Não se importam de onde vem, não se importam com a cor da sua pele, não se importam com o seu código postal de origem. Funcionam exatamente de forma igual a seu favor se decidir aplicar a força necessária para as ativar. Tem a teoria física. Tem um mapa de escape. Tem a maquinaria à sua disposição. Tudo o que resta é a fricção do início. Só precisa de reunir a quantidade absurda e concentrada de coragem que é exigida para dar esse primeiro passo para fora da órbita dos outros e começar a caminhar, num silêncio implacável, em direção às estrelas da sua própria autonomia. Esse é todo o segredo. Não há mais magia do que esta. Obrigado por nos acompanhar nesta análise. Agora, o lançamento depende de si.